Eugênia, mais uma vez aqui com vocês, resolvendo a prova do Enem de 2019. E a gente vai responder agora a questão 133, mas antes de responder a questão, eu peço a você que dê aquela forcinha para o nosso canal crescer, curtindo o vídeo, fazendo a inscrição no canal. Se você ainda não está inscrito no canal, faz rapidinho a inscrição no nosso canal, compartilha, se possível, o vídeo com os colegas para dar aquele apoio para o canal crescer, tá, galera? E aí a gente vai responder agora a questão 133, que eu estou trabalhando com a prova amarela, que diz o seguinte: um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância, ou seja, a massa de ácido cítrico em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico, pessoal, é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Quer dizer o quê? Que se você tiver a curiosidade de procurar no Google, na internet, né, a fórmula do ácido cítrico, ela vai ter 3 grupos funcionais de caráter ácido, por isso que ela vai ter 3 hidrogênios ionizáveis, que é um ácido triprótico. E massa molar 192 gramas por mol. A questão me dá um quadro, diz o seguinte: o quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Vou colocar aqui rapidinho o quadro para vocês, olha aí o quadro. Nesse quadro nós temos 5 tipos de polpa de fruta. Temos acerola, caju, cupuaçu, graviola e maracujá. E na segunda coluna o valor mínimo de acidez total expresso em ácido cítrico, né, por grama da polpa, né, da amostra. Volta aqui, pessoal. A questão, ela então dá essa tabela que serve para a gente comparar, né, o teor de acidez por 100 gramas de polpa. A questão ainda nos diz que a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada e no procedimento adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra. Galerinha, na verdade o que a gente está fazendo, né, se você pegou 2,2 gramas da amostra, lembra que a amostra é a polpa de fruta, né? E a gente colocou essa massa, a gente está preparando, na verdade, uma mistura. A questão informa que após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado para retirar o que não é solúvel, né? A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. O que significa esse último momento da questão? A questão ela me dá um ácido, que é o ácido cítrico, e diz que é uma titulação. O que é uma titulação? Na verdade, pessoal, a titulação vai estar envolvendo uma reação entre um ácido e uma base. Por isso que ela dá uma solução de NaOH. Diz que vai titular essa solução preparada com a polpa da fruta, que tem ácido cítrico, com a concentração, né, com a solução de hidróxido de sódio de concentração 0,01 mol por litro, e isso gastou 24 ml. Ou seja, quando a gente vai titular, a gente vai fazer, na verdade, a reação entre um ácido e uma base, onde uma das substâncias é conhecida e a outra se deseja conhecer. E aí, todas as vezes que a gente pensa na reação ácido-base, a gente pensa numa reação onde há neutralização no ponto de equivalência. Quando eu falo neutralização no ponto de equivalência, eu falo em pensar em calcular o número de mol. Todas as vezes que você faz a titulação, o caminho-chave é você calcular o número de mol. O número de mol daquela substância conhecida. E quem é a substância conhecida? Novamente, é a solução de hidróxido de sódio, porque eu sei a concentração dela e sei o volume que eu gastei. Então, eu consigo encontrar o número de mol de hidróxido de sódio na solução, que é capaz de titular e neutralizar, né, no ponto de equivalência o ácido cítrico da polpa de cada fruta. Então, o primeiro passo antes de pensar no ácido cítrico é trabalhar com o que eu já conheço, que é a solução de hidróxido de sódio. Então, eu vou colocar aqui o cálculo número 1 para a gente responder essa questão, que é utilizar os dados já conhecidos. Que são os dados conhecidos? A concentração da base, da solução da base 0,01 e o volume que foi gasto. Eu encontro o número de mol. Neste caso, como a concentração está em mol por litro, é a concentração molar. Então, como a concentração está em mol por litro, é a concentração molar. Então, o que eu vou fazer? Concentração molar, para que vocês recordem a fórmula, é número de mol do soluto pelo volume da solução. Então, essa fórmula é uma fórmula que sempre ela é ressaltada nas questões do Enem de vestibulares e vocês precisam saber. A concentração da base que a questão forneceu é 0,01. Quem preferir colocar em notação científica, 10 a menos 2.
Então tá aqui 10 a menos 2. O número de mol é o que eu quero encontrar, porque se eu encontrar o número de mol da base, eu tenho condições de encontrar o número de mol do ácido cítrico no ponto de equivalência. Então eu vou encontrar N1, que vai voltar N1B, B de base, e o volume que foi gasto. Agora tem que ter um cuidadozinho aqui com o volume. Nessa questão, né, o volume está sendo dado em ml, 24 ml. E na fórmula a gente não pode usar o volume em ml, tem que usar em litro. Então você vai converter ml em litro, dividido por 1000. Dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Então fica 24 vezes 10 a menos 3. Pessoal, nós encontramos nesse primeiro cálculo o número de mol da base, que vai ser 24 vezes 10 a menos 5, ou quem preferir, 2,4 vezes 10 a menos 4 mol, tá? Então deixa eu colocar aqui, né, número de mol da base, 2,4 vezes 10 a menos 4 mol. Pessoal, a base que a gente está trabalhando, né, que foi preparada a solução, é uma monobase, só tem uma hidroxila dissociável. E no texto da questão, ela diz que o ácido, que é o ácido cítrico, é um ácido triprótico, ou seja, tem 3 hidrogênios ionizados. Então, quer dizer o quê? Se a gente pensar um mol da base NaOH, ela, para neutralizar o ácido, um mol não vai conseguir neutralizar um mol de ácido. Por quê? Porque um mol de ácido tem 3 hidrogênios, então a gente vai ter que triplicar isso aqui. Então, na verdade, a gente não vai usar 1, a gente vai usar 3 mols. Há necessidade de 3 mols de NaOH para poder neutralizar um mol do ácido, porque ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, para neutralizar um mol do ácido. Só que quando eu fiz o cálculo do número de mol da base, né, que a gente sabe que no momento da titulação a leitura mostra pra gente que a gente gastou 24 ml, que é 24 vezes 10 a menos 3 litros, ali corresponde naquela concentração 0,01 quanto da base? 2,4 vezes 10 a menos 4. Então, 2,4 vezes 10 a menos 4 mol da base corresponde à quantidade de matéria para neutralizar quanto do ácido? Então, a gente vai colocar aqui X. E a gente vai multiplicar em meio por extremos, vamos multiplicar cruzado, justamente para encontrar esse valor. Pessoal, quando a gente for fazer esse valor, né, vamos multiplicar 2,4 vezes 10 a menos 4, vezes 1 e dividir por 3, deixa eu colocar aqui em cima, a gente vai encontrar o valor do X. Quem é esse X, prof? Esse X vai ser o número de mols, ou seja, a quantidade de matéria do ácido na polpa para ser neutralizado, né? Então, foi 8 vezes 10 a menos 5 mol, tá, pessoal? 8 vezes 10 a menos 5 mol. E aí, como a questão, ela quer que a gente confira na tabela, né, qual é a massa do ácido por 100 gramas de polpa. Então, como é massa, eu vou ter que pegar esse valor aqui, que é de ácido, e encontrar quanto é a massa em gramas respectivamente, porque a questão não dá número de mol. Se ela tivesse dado o número de mol por 100 gramas, a gente já tinha encontrado o gabarito, mas ela deu gramas do ácido, então eu vou ter que encontrar essa quantidade de matéria, quantos gramas são. Por isso que a questão me deu a massa molar do ácido cítrico. Lá no primeiro parágrafo, ela diz, né? No primeiro parágrafo, na terceira linha de baixo para cima, diz que a massa molar do ácido triprótico são 192 gramas por mol. Então, a gente vai utilizar essa massa molar, vai utilizar o número de mol encontrado através da regrinha de 3, e aí a gente vai encontrar a massa do ácido cítrico. Então, o número de mol vai ser a divisão da massa pela massa molar. O número de mol, que é a quantidade de matéria, a gente encontrou 8 vezes 10 a menos 5. A massa é o gabarito e a massa molar, já lemos lá no enunciado, que são 192 gramas. Amores, quando vocês multiplicarem meio por extremos, multiplicando aqui, né, para encontrar o valor da massa, que corresponde a essa quantidade de matéria, vocês vão encontrar que a massa vai ser, vamos lá, colocando aqui, né, 1,54 vezes 10 a menos 2 gramas. Mas lembre que isso aqui é ácido cítrico e isso daí está numa amostra de polpa. Quanto é a massa da polpa que a questão está trabalhando? Lá no enunciado, né, no segundo parágrafo, eu vou voltar essa leitura, diz: a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. E no procedimento,
adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra. Gente, 2,2 gramas da amostra quer dizer o quê? Que se você pegar a polpa, 2,2 gramas de polpa, nessa polpa vai ter 1,54 vezes 10 a menos 2 gramas de ácido cítrico. Só que a tabela não tem os dados para 2,2 gramas, tem para 100 gramas. Então eu vou ter que fazer mais uma regrinha de 3 para adequar esse padrão de 100 gramas. Então, finalizando a questão, em 2,2 gramas da amostra, que é a polpa, tem 1,54 vezes 10 a menos 2 gramas de ácido cítrico. Mas se eu tiver 100 gramas de polpa, porque a tabela é dado um valor para 100 gramas, quanto é que eu vou ter de ácido cítrico? Galerinha, quando a gente multiplicar isso daí, né, 100 vezes 1,54 vezes 10 a menos 2 e dividir por 2,2, nós vamos encontrar o valor do x 0,7. Ou seja, a massa de ácido encontrada para 100 gramas de polpa é 0,7, né, representando a acidez. E a gente então observa, porque a questão aqui é que a gente liste das frutas listadas, entre as listadas, a amostra analisada. Que é a amostra analisada? Esses 2,2 gramas pode ser de qual polpa de fruta? Pessoal, o valor, se vocês observarem, né, existem na tabela valores maiores do que 0,7 e menores do que 0,7. Então, se deu 0,7, então quer dizer que são frutas que podem ser até esse valor. Vou trazer a tabela rapidinho para vocês observarem. Olha aí a tabela. Pessoal, um valor mínimo até 0,7. Quem são eles? O caju 0,3 e a graviola 0,6, né? Os demais não podem ser porque são valores maiores que 0,7. Volta aqui. Então, como a gente encontrou 0,7, a gente viu, né, que com máximo, o teor de acidez máxima é 0,7, então pode ser o caju e a graviola. Caju e graviola estão na letra C, porque as demais frutas, né, representadas aí são valores de acidez maiores do que 0,7. Então, questão 133, galera, não é uma questão fácil, é uma questão grande, porque olha quantos cálculos ela tem, né? Você primeiro usa a forma de número de mol para pensar na proposta da titulação, depois tem que conhecer que a base é uma monobase, só tem uma hidroxila dissociável, então só o mol da base não neutraliza os 3 hidrogênios ionizáveis do ácido, então a gente vai ter que triplicar, por isso que eu tripliquei aqui, o mol do ácido precisou de 3 mols da base. E aí o terceiro cálculo é o quê? É encontrar a massa do ácido correspondente a esse número de mol, mas lembrando que essa massa do ácido não é para 100 gramas ainda, porque a tabela deu para 100 gramas. Essa massa é para a amostra que a gente está trabalhando, que é a amostra de 2,2 gramas. Então, não é uma questão pequena, é uma questão que demora muito a fazer, é uma questão super difícil. Eu acho assim que o Enem colocou essa questão uma questão muito maldosa. Então, se você não respondesse essa questão, acho que e conseguisse responder outras mais fáceis, outras menores, a sua nota seria muito melhor do que você responder essa e acabar assim, errando uma fácil e acertando essa que eu acho mais difícil, mais complicada. Conferindo o gabarito da 133, letra C, tá? Peço a você aí não esquecer, tá, de fazer a inscrição no canal e deixar o like no vídeo para dar aquele apoio, galerinha, para a professora Shane, para o canal dela crescer, para que os alunos, vocês, amores, tenham acesso ao conteúdo gratuito e possam estudar para os vestibulares e para o Enem. Beijos, até o próximo vídeo.